De nada. É exatamente isso. Eu tenho essa sensação, às vezes, quando eu venho aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário todos os dias. Me parece que a gente repete os mesmos erros e as mesmas políticas todas as semanas. Então, tem alguns meses que nós estamos observando que todo dia o presidente Donald Trump anuncia uma tarifa, todo dia o governo federal anuncia um novo imposto, todo dia o governo federal anuncia um novo programa social e um novo crédito subsidiado. Todos os dias tem sido assim nos últimos 3 ou 4 meses. Você bem disse aqui na sua fala que nós já observamos, e não é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que nós estamos vendo o crédito subsidiado para a indústria automobilística, automotiva. O próximo passo talvez seja a gente anunciar a redução de IPI para a linha branca de novo. Eu já vi esse filme. E o problema desse filme, gente, é que, honestamente, ele não resolve o nosso problema. O Brasil é um país meio contraditório. Às vezes parece que a gente é meio maníaco depressivo, que a gente só faz as coisas certas quando nós estamos com a faca no pescoço, quando não tem mais solução. E quando nós estamos caminhando lá à beira do precipício. De novo, nós estamos escolhendo fazer uma política pública que é errada e que vai dar errado. Nós já sabemos os resultados. Veja só, nós fizemos isso, nós tivemos um programa de industrialização, de reindustrialização lá no governo Dilma, que era o Brasil Maior, se eu não estou enganado. Nós tivemos as mesmas medidas no PAC, nós tivemos durante o governo Lula 1 e Lula 2 as mesmas medidas de estímulo à indústria, via crédito subsidiado, via bancos públicos, via BNDES, com o mesmo mote, transição energética, crescimento, aumento da produtividade, da competitividade internacional, e mesmo assim nós não somos hoje a Coreia do Sul, nós não somos a Índia, nós não temos grande produtividade, nós não estamos na OCDE. Gente, tem 20 anos que a gente está fazendo a mesma coisa, nós estamos igual o Adam Sandler, todos os dias acordando no mesmo dia e repetindo as mesmas coisas, todos os dias. Gente, isso não é possível, não vai dar certo. O Brasil é um país engraçado. Grande parte do problema da indústria e da falta de competitividade da indústria está associado a 2 fatores. Primeiro, nós temos uma carga tributária que é elevada para a indústria de uma forma geral, e além de elevada, ela causa uma grande insegurança, porque você não sabe exatamente como você tem que pagar e quanto você tem que pagar. Então nós temos um problema no sistema tributário que gera muitas distorções. O outro problema é um problema de competitividade, que nós somos um país fechado, a nossa indústria investe mal, porque ela está sempre focada no mercado interno e nunca focada especialmente em competir internacionalmente. E aí a gente faz o quê? Como é que a gente soluciona o problema? Naturalmente, qualquer ser humano normal, qualquer desenho de política pública racional, pensaria que nós temos que, veja só, então vamos simplificar aqui o nosso sistema tributário para que a gente possa desonerar a indústria, e eu não estou nem tratando aqui do custo do Brasil, da infraestrutura, da mão de obra, etc., porque eu avalio que é possível que a gente seja competitivo apesar desses outros problemas. E por outro lado, na outra mão, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir para que a gente possa competir internacionalmente e ter ganhos de produtividade efetivamente. Não, a gente faz tudo o contrário. A gente cria novos puxadinhos do sistema tributário, como é o caso do Simples, para que a gente possa remediar um problema criando outras distorções, e a gente cria crédito subsidiado. E aí quando a gente cria crédito subsidiado, olha só que efeito deletério que nós temos. Nós, primeiro, distorcemos o preço do dinheiro para os empresários. O que significa isso? Que com taxas menores, nós temos projetos que possivelmente as taxas de mercado não seriam viáveis, mas como o seu crédito é subsidiado, esse projeto para de pé. Normalmente, se esse projeto não pararia de pé a taxas de mercado, é porque ele não é eficiente o suficiente para competir internacionalmente, o que significa que nós estamos financiando um projeto que é ineficiente. Significa que nós estamos, de novo, transferindo dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte, para a indústria construir empreendimentos e fazer investimentos que são ineficientes. Não bastasse isso, nós estamos, ao criar novas linhas de crédito subsidiado, nós estamos, primeiro, reduzindo a potência da política monetária, porque significa o quê? Que esse crédito de 4% ao ano, ele não responde à taxa básica de juros, não responde à Selic. Eu posso ter a Selic de 30%, que mesmo assim o meu crédito vai ser 4% ao ano. Veja só, eu quero esse crédito. Então significa que nós estamos furando grande parte da potência da política monetária. Isso significa que nós vamos precisar cada vez de mais juros para controlar o mesmo nível de inflação. Peraí, Isaac. Agora eu vou fazer o Devil's Advocate aqui nessa conversa para tentar extrair de você uma questão. Eu entendo que nós estamos querendo, e que seria um ótimo cenário,
se nós passássemos a competir melhor no cenário internacional, adotando uma melhora na nossa inovação, que, pelo que você está me dizendo, segue durante décadas estagnada, porque a gente usa incentivos incorretos para levar a esta inovação. A quem cabe o papel de fazer inovação? E a pergunta é: o Estado deve atuar para fomentar inovação? Porque quando eu peguei esta proposta aqui do governo, ela não está, ela, apesar de ter um eixo assim, inovação, competitividade, ela está cobrando algumas posições específicas das empresas que elas façam modificações. Mas assim, eu não consigo imaginar, de verdade, que a Volkswagen, a Hyundai, a Fiat, a General Motors e a Renault não tenham capacidades produtivas e de pesquisa que não demandem do Estado brasileiro financiá-las para fazer pesquisa sobre melhoramento do funcionamento dos seus veículos. Pois é, veja só, eu acho que aí são vários pontos. Primeiro que eu acho que o problema da competitividade no Brasil é muito mais do que inovação. Eu acho que inovação é um dos aspectos só. E aí nós teríamos uma discussão aqui que poderia ser longuíssima a respeito de a cargo de quem deve ficar investimentos em P&D. Investimentos em inovação de uma forma geral, e o que é P&D, essa é uma discussão ampla. E eu já adianto que não existe nenhum consenso na academia sobre quem deve fazer isso. Ok. Esse é um tema que é controverso quando a gente vai olhar para a teoria econômica de uma forma geral. Ou seja, tem gente que vai defender que o Estado deva ser um pouco indutor, tem gente que vai dizer deixa na iniciativa privada porque ela pode ser mais efetiva, tem gente que defende meio do caminho. Exatamente. Tem de tudo na literatura. Exatamente. É isso. Então, quando a gente está falando de inovação, nós não temos um consenso, e aí tudo bem. Nós temos algumas evidências do que funciona, do que não funciona, de como tratar a coisa no aspecto público, no aspecto privado e também no aspecto híbrido ali. Já adianto que o Brasil não faz nenhuma das duas coisas. Então, não funciona. Mas o aspecto principal, na minha avaliação, não é inovação. Nós não estamos falando... E a gente tem uma mania de pensar que inovação, de uma forma geral, vamos criar um novo iPad, vamos criar aqui um novo avião supersônico, vamos criar uma tecnologia que é disruptiva. Não é isso. Às vezes nós estamos falando de inovação de processos, às vezes a gente está falando de inovação em métodos, são inovações que são incrementais, que vão ter grande impacto, por exemplo, na produção e na competitividade. Tá. São, às vezes, impactos que são simples. Um exemplo bastante didático aqui, que é a substituição, por exemplo, de garrafas de vidro por garrafa PET, quando você está falando de refrigerantes. Essa é uma grande inovação. Isso foi possível porque nós tivemos desenvolvimentos de novos materiais, com plásticos que eram menos poluentes à saúde humana. Maquinário, capacidade de reciclagem, compostagem, coisas assim. E aí isso reduz custo, reduz a logística reversa, aumenta a produtividade, aumenta a competitividade. Esse é um tipo de inovação, uma inovação que é simples. Nós trocamos uma garrafa, do mesmo jeito que nós também já trocamos uma tampinha de vidro, uma tampinha de metal por uma tampinha de plástico. Eu estou falando, por exemplo, de pneu remoldado. Você descobre uma maneira de que, olha, dá para reaproveitar um material que foi utilizado, mas que ainda terá algum grau de segurança e durabilidade. Cria padrões para isso e muito mais. É exatamente isso. E para que a gente tenha esse tipo de inovação, de uma forma geral, muitas coisas são precisas. Mas, especialmente, dois aspectos são bastante relevantes. Primeiro, é preciso que nós tenhamos capacidade e competitividade para importar o maquinário necessário, e que significa o quê? Que não adianta você querer produzir um maquinário, você importar um maquinário e falar assim, não, mas eu só te dou financiamentos para um maquinário que é nacional, porque nós temos um similar nacional, mas o similar não é original. Não é a mesma coisa. Não necessariamente porque a minha camiseta tem 2 mangas, tem uma gola redonda, e é feita de algodão, a camiseta que vende na banquinha da esquina é igual a camiseta de grife importada. Não. Ela é uma camiseta. Ela é similar? Ela é similar. Ela faz a mesma coisa? Cumpre a mesma função? Talvez. Tem o mesmo propósito, tem a mesma qualidade, tem a mesma tecnologia? A mesma qualidade, talvez não. Depende. Então, veja bem, isso é importante. Então, primeiro, nós precisamos acabar com a política de conteúdo nacional, nesse caso, para a importação de máquinas e equipamentos. Não faz sentido isso. A gente tem que ter disponível o que de melhor existe no mundo para que nós sejamos competitivos. Nós precisamos fazer esses investimentos, precisamos incentivar, portanto, a competição. Isso é relevante, isso é significante.
Nós não vamos dar um passo adiante só com crédito subsidiado. Isso não vai resolver, gente. Pergunta. Onde é que isso tudo está aqui anunciado pelo governo resvala na minha vida, na sua vida, na vida de quem está nos ouvindo? A gente está criando condições para ter veículos mais baratos? Nós estamos criando condições para competir melhor com os veículos chineses que estão chegando em termos de preço? O que dá crédito subsidiado para esse momento para os empresários desses grupos, olhando aqui para as necessidades de momento, na relação com o tarifaço e muito mais? Espera-se que gere? É uma indústria mais competitiva por si só ou é uma indústria mais competitiva para baixar preço? O que é o efeito que a gente pode esperar disso aqui, Zé? Vamos lá. Essa é uma boa discussão e a gente tem uma resposta de curto e uma resposta de longo prazo. Vamos a elas. No curto prazo, o que significa dar mais crédito para as montadoras de uma forma geral, para a indústria automobilística? Significa que nós vamos ter um veículo que fica marginalmente mais barato, dados do próprio ministro, que eu naturalmente não os chequei, de que o crescimento foi de 26,5%, 24,5%. 24,3% na comercialização de veículos que tem redução de IPI. Isso. Legal. Nós teremos veículos que ficam parcialmente mais baratos. Aí eu faço a pergunta para o consumidor. Você acha que o veículo está barato no Brasil? Você acha que nós temos preços competitivos? Você acha que o preço do veículo que nós pagamos aqui é justo no Brasil? Então, o que significa, na prática, na vida do consumidor, é que esse crédito subsidiado, alguém vai pagar essa conta, amigo. E quem vai pagar essa conta é você, trabalhador, é você, empresário, porque o governo está abrindo mão de receita e para abrir mão de receita ele vai precisar tributar mais alguém. Na prática, nós estamos fazendo uma transferência de renda do pagador de impostos para a atividade industrial, para que ela dê um desconto marginal nos veículos comercializados. Nós sabemos que nós não estamos falando aqui de grandes veículos que são comercializados com descontos. Nós sabemos quais classes de veículos são comercializados com descontos, qual a qualidade desses veículos, e não à toa, esses veículos só existem no Brasil, praticamente. Nós estamos criando outra distorção para o contribuinte. Na prática, objetivamente, no curto prazo, nós estamos criando mais conta para o contribuinte pagar. No longo prazo, nós temos um outro efeito, que é um efeito de política monetária. Tá? E esse efeito é indireto, e muitos dos consumidores e muito da população brasileira talvez nem vá perceber, que é o seguinte: o princípio básico da política monetária, que é aumento de juros, o princípio básico do aumento de juros é vou aumentar os juros, o juro vai servir como freio de arrumação, significa que nós vamos ter um pouco menos de atividade econômica, a indústria vai desaquecer, vai contratar menos, vai produzir menos, comércio e serviços vão vender menos, com menos atividade os preços vão ceder, e aí nós vamos ter a inflação voltando para o centro da meta. Esse é o princípio da política monetária. Só que quando a gente tem um crédito subsidiado, significa que esse crédito subsidiado não responde à taxa básica de juros. Significa que a gente pode ter uma Selic, como eu disse, a 30 e o crédito subsidiado vai continuar sendo 4. Significa o quê? Que o empresário vai continuar investindo. Então significa que eu vou precisar subir cada vez mais os juros para ter o mesmo efeito sobre a inflação. Significa que cada vez eu tenho que dar uma conta maior para a sociedade pagar em termos de redução da atividade econômica por conta da existência dos créditos subsidiados de uma forma geral. Então, essa não é uma boa política a longo prazo também, porque enfraquece a política de juros, enfraquece a política monetária, e o que significa que a gente precisa de cada vez mais